Olá, este é o Minutos que Transformam, um programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos acompanhe nas demais redes sociais e compartilhe o nosso conteúdo para que outras pessoas sejam edificadas. Quero ler com você o texto de Gálatas, capítulo 1, versos 6 e 7. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. É muito triste o tanto de formas estranhas que as pessoas têm buscado encontrar e se relacionar com Deus. A ideia de evangelho é boa notícia, a boa notícia de que um homem pecador pode se reconciliar com o Senhor. Quando nós falamos do evangelho verdadeiro, estamos falando que esta boa notícia da reconciliação se dá por meio de Cristo Jesus e tão somente disso. Um problema aqui da igreja dos Gálatas é que um outro evangelho estava sendo pregado, a possibilidade de se reconciliar com Deus por meio do cumprimento da lei, por meio da observância das obras, como se o homem, praticando os bons atos de justiça, as boas obras, tivesse por si só a condição de se reconciliar com o Pai, o que é impossível. Não porque nós não consigamos fazer algumas coisas boas. O problema é que nós nunca faremos plenamente, perfeitamente tudo certinho. Infelizmente ainda haverão erros em nós. Então, se há erros, não dá para, por meio das obras, conseguirmos nos reconciliar plenamente com o Pai. Mas eu quero destacar outros dois problemas também, que são falsos evangelhos que aparentemente parecem ser boas notícias de reconciliação com Deus, mas que não são. Havia também naqueles dias o problema dos gnósticos. Os gnósticos acreditavam que poderiam se reconciliar, se conectar com Deus por meio de uma experiência esotérica, de uma meditação, a ideia de Deus como uma força, uma energia, onde você, por meio de bons atos também e de uma meditação transcendental, você poderia chegar até Deus e ter este conhecimento de Deus. Isso também não é coerente com a Escritura. O único meio de nos reconciliarmos com Deus é por meio de Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Há um terceiro problema também de um falso evangelho que também era presente nos dias do Novo Testamento, aquele pregado pelos nicolaítas. A ideia de que você poderia crer no Senhor Jesus e ainda assim manter uma vida libertina, uma vida sem muito apego e cuidado com fazer e cumprir a vontade de Deus. O que também não é verdadeiro, uma vez que Jesus nos ensina lá em João capítulo 14, que nós demonstramos conhecer a Deus quando cumprimos os seus mandamentos, quando obedecemos os seus mandamentos. A ideia então do que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos atentar-nos para o evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo Jesus. E que sim, a demonstração que de fato cremos vem por uma mudança de vida, mas nunca que essas obras, advindas desta mudança de vida, serão um meio de reconciliação. O único meio e o verdadeiro evangelho é Cristo Jesus. É a mudança que ele pode operar em nós quando nós cremos verdadeiramente nele. Então, permaneça neste evangelho, creia tão somente no Senhor Jesus e não deixe que nem as obras, o legalismo, nem tampouco o gnosticismo ou até mesmo as obras dos nicolaítas pervertam você do bom caminho, o bom caminho de Cristo, do evangelho do nosso Senhor. Que Deus te abençoe.